Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nós. Estamos aqui começando a nossa transmissão da nossa escola bíblica, deste dia do Senhor, dia 12 do 7, aí, 12 de julho. Estamos aí seguindo aí uma série de estudos na doutrina da nossa confissão de fé. Hoje chegamos na doutrina da Trindade. Estamos tratando da doutrina de Deus. Estamos aí, vamos aguardar nossos irmãos que vão acessar aqui a nossa transmissão. Enquanto isso, vou recompartilhar aqui essa transmissão. E quem quiser, quem puder aí, que for entrando, nos ajudar compartilhando, é bem-vindo. Recompartilhamento. Nós estamos hoje transmitindo pela página da igreja, não no perfil. E aí é interessante os irmãos nos ajudarem compartilhando aí esse link conosco, certo? Nós estamos aqui na nossa igreja estudando a confissão de fé no domingo, né, na escola bíblica. Nós estamos também tendo um curso de liderança, que é nas quintas-feiras. Então, as perguntas de hoje, você pode fazer perguntas sobre a confissão de fé. E algumas perguntas, eu já vi que ficou algumas perguntas do curso de liderança, que é da quinta, que eu vou responder lá na quinta, certo? Então, hoje é mais sobre a confissão de fé. Então, se você tiver perguntas, fique à vontade para interagir, para perguntar. E também, se quiser mandar as perguntas sobre o curso de preparação de oficiais, de liderança, fique à vontade, eu vou responder na live, na transmissão da quinta-feira, certo? Deixa eu ver se eu consigo pegar o link aqui da transmissão para colocar lá na página da igreja, no perfil da igreja. Esse tempo aqui é um tempo para a gente esperar os irmãos irem acessando nosso estudo. Peço a paciência de quem que já entrou, um pouco de paciência para a gente começar com todo mundo aí, pelo menos uma boa parte já acessando. Ok, vamos ver aí quem foi que já acessou aqui a nossa live. Irmã Zuleide, nos abençoe, irmã Graça e Paz. Boa noite. A irmã Zuleide chegou aí. Vamos ver se mais alguns irmãos acham aí o lugar da transmissão. Já mandei o link lá no grupo do WhatsApp da igreja, certo? Creio que logo mais outros irmãos vão nos ajudar a acessar o nosso link. Irmãos, então vamos começar a nossa aula. Hoje a aula 11 da Santíssima Trindade, e essa aula, esse assunto, ele é um assunto que exige a nossa atenção, ele tem uma complexidade. Então você que está acompanhando aí a nossa live, fique à vontade para perguntar, mas assim, eu peço que cada um, é muito importante que os irmãos já entrem no começo da live e acompanhem, porque há um raciocínio que vai do começo ao fim da aula, e se a pessoa não acompanhar, ela pode perder o fio da meada aí, certo? Então, estou esperando um pouco os irmãos estarem entrando na live, porque esse assunto vai exigir essa atenção. Pode ser transmitido mais simples, esse assunto eu já vi de várias maneiras, mas eu vou seguir o pastor Spru, o livro dele, que eu estou traduzindo essas partes aqui. E é muito bom o conteúdo, a forma como ele faz, mas ele transmite muito bem o conteúdo, mas ele não simplifica tanto, certo? Então eu vou pedir a atenção dos irmãos aí para a gente conseguir ter uma boa absorção aí do conteúdo, certo? Então já chegou mais irmãs aí, irmã Bia, irmã Elda, irmã Mônica. Vou começar, vou orar, já está compartilhado aí o link. Vou começar e depois os outros irmãos entram, mas quero fazer essa recomendação aí, que os irmãos possam estar entrando no começo da transmissão para a gente não perder a linha de raciocínio, certo? Vamos orar então, vou fazer a oração, vamos orar. Senhor, louvado, exaltado, bendito seja o teu nome em toda a terra neste dia, e do Senhor poder te adorar livremente,
poder pregar a Tua palavra, ouvir agora a instrução da Tua palavra. Muito obrigado, ó Pai, pela Tua bênção do Teu dia. Muito obrigado por esse momento. Nos ilumina, nos dá a entender naquilo que é possível essa verdade de que só há um Deus. O Senhor é um Deus, um único Deus, uma essência. Mas na essência da divindade subsiste três pessoas. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Ó Deus, esclarece a Tua igreja sobre estas verdades, a importância desta fé na Trindade, do Deus Trino, que assim venha o Teu reino sobre esta terra e que este conhecimento, ó Pai, seja um conhecimento abraçado pela igreja, pelos cristãos. Perdoa as nossas faltas, fala conosco, nos abençoa. É o que pedimos e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Então oramos, vamos começar aqui a nossa classe, nossa lição, aula 11 da Santíssima Trindade. Ok? Então vamos iniciar. Então nessa aula, eu tenho esse material aí, na verdade eu tenho uma amostra grátis desse material, não sei se eu vou comprar ele depois, porque ele acaba, na próxima doutrina dos decretos de Deus, ele acaba a amostra grátis que eu tenho do Kindle, mas já é tem muito assunto, né? Então, mas é um material bom. Tem outros materiais, quem sabe a gente compra depois esse material aí. Mas eu tenho ele só digital, certo? Daí esse livro aí, Verdades que Confessamos. Muito bom, né? Vamos ver. O que vocês acham aí desse material depois da aula? Podem dar suas opiniões. A aula é uma tradução livre desse assunto ali exposto nesse livro, certo? Então eu vou ler o capítulo 2 de Deus e da Santíssima Trindade, seção 3. Eu vou ler, você pode, quem está aí na internet acompanha, está aí na tela. Vou ler, quem não tem aí uma tela pode acompanhar também ouvindo. Diz assim: na unidade da divindade, há três pessoas de uma mesma substância, poder e eternidade. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. O Pai não é de ninguém, não é nem gerado nem procedente. O Filho é eternamente gerado do Pai. O Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. Então, essa é a doutrina clássica da Trindade. Certo? Essa doutrina da Trindade é a doutrina cristã, que foi formulada desde os primórdios, né, da fé cristã, da igreja. E a confissão de fé, a reforma, ela concorda com essa doutrina e expõe essa doutrina. Então, essa doutrina da confissão de fé é a nossa doutrina, é a doutrina cristã, na verdade, da Trindade, certo? Então, está aí o texto confessional já lido. Eu vou ler os versos, está aí os versos também, mas eu vou ler para a gente ver a base bíblica da doutrina. 1 João 5,7. Primeira carta de João, capítulo 5, verso 7, diz assim: pois há três que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. Mateus 3, 16 a 17. Esse texto aí da carta de João, veja que ele fala, né? Três dão testemunho, o Pai, a Palavra e o Espírito. Esses três são um. Falando aí, dando uma referência à Trindade. Mateus 3, 16 a 17 é o batismo de Jesus, onde há ali as pessoas da Trindade se manifestando ao mesmo tempo. Porque muita gente diz que as pessoas, uma hora Deus se revela como Pai, outra hora como Filho, outra hora como Espírito Santo. E aí, no batismo de Jesus, os três ao mesmo tempo. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, e eis uma voz do céu que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então estava o Filho, a segunda pessoa, encarnada, estava a voz do céu, o Pai, e o Espírito descendo em forma corpórea como pomba, né? Então, nós temos aí a manifestação de cada uma das pessoas da Trindade, nesse batismo de Jesus.
Mateus 28, 19, a grande comissão, texto conhecido, diz: "Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo." Batizando-os em nome da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. 2 Coríntios 13, 13, a bênção apostólica. E todo final de culto, na nossa igreja, é impetrada a bênção apostólica, né? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Então a bênção apostólica invoca Jesus Cristo, Deus o Pai, Deus o Espírito Santo. No Evangelho de João, no capítulo 1, versos 14 a 18, fala um texto clássico aí: "O Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai." Né? João testemunha a respeito dele, exclama: "Esse é o de quem eu disse, que vem depois de mim, tem contudo a primazia, porque já existia antes de mim." Né? Então ele já existia. Né? Então o texto aí de João vai falar da eternidade do Verbo, né? Que se fez carne no tempo, na história. João 15, 26. Falando aí do Espírito Santo: "Quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim." Então Jesus vai enviar o Espírito, o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, e esse dará testemunho de mim. Então veja a ação da Trindade aí. Deus Trino, né? O texto bíblico muito claramente falando aí da Trindade. Gálatas 4, 6. "Porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai." Vós sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho. Então essa referência aí trina, né? Trinitária. Ok? Então esses são os textos bíblicos, certo? Eu vou agora entrar na exposição. Talvez mais como é que está lá, se está bom o som, se o pessoal chegou, já entrou na live. Presbítero Isvanildo chegou, irmã Josi Matos, Graça e Paz, Romeu, Valmic, né? Irmã Marta Santana, Deus abençoe, irmã Nath Santana, Matos Assis, Emerson, todo mundo aí chegando, Deus abençoe, sejam bem-vindos aí à nossa classe. Fique à vontade aí para interagir, mandar suas perguntas e participar, certo? Irmãos, vamos então, venham, prestem bem atenção, acompanhe aí, porque vai precisar da atenção de todos. Há um raciocínio aí a ser desenvolvido, que eu vou falar de termos lá da antiguidade, e a gente vai ter dificuldade porque a gente pensa com as palavras de hoje. Então a gente tem que abstrair a mente e pensar como é que aquele povo pensava no passado. Mas vamos então. Nesta sessão temos uma breve definição da doutrina da Trindade. Nós temos aqui a antiga fórmula que diz que Deus é um em essência, mas três pessoas. Só há um Deus. Nós não somos politeístas, nós não cremos em vários deuses. Mas não é Pai, Filho e Espírito, são três? Não, é um Deus só. É uma essência, é um Deus. Nesta essência divina subsiste três pessoas. Como é que é isso? É o que a gente quer tentar entender hoje um pouco. Claro que para entender essa doutrina e abraçar ela, é necessário que sejamos convencidos pela Escritura, pela obra do Espírito em nosso coração. Mas vamos ver então. Então nós afirmamos que há três pessoas na Trindade. Uma essência ou substância, mas três pessoas. Uma essência única, um Deus, mas três pessoas distintas. Certo? Quando falamos de Jesus Cristo, nós conhecemos uma pessoa com duas naturezas ou essências, e isto complica a questão. Outro assunto complexo, que não é o assunto de hoje, mas também Jesus Cristo é complexo, porque a Trindade é o quê? É uma essência, três pessoas. E Jesus é o quê? É uma pessoa, duas naturezas, uma divina e uma humana. Como é que pode? Como é que pode três pessoas, uma essência? Como é que pode isso? Como é que pode uma pessoa, duas naturezas? Então são assuntos complexos, certo? A gente não nega isso não, que é complexo.
mas é bíblico, está revelado. Né? Então a gente vai tentar entender isso. Para começar a entender isso, precisamos entender o conceito de pessoa. O que é uma pessoa? O que é o conceito de pessoa? Para nós, essa ideia de pessoa, né, essa ideia de ser uma natureza e três pessoas é complexa para nós. Por quê? Porque nós entendemos pessoa como um ser individual. Cada indivíduo é uma pessoa para nós. Esse é o nosso entendimento moderno, né? É o modo como usamos a palavra. Quando a gente fala pessoa, a gente pensa o quê? Em um indivíduo. Então como é que é três? Como é que Deus é um e é três? Porque quando a gente pensa em pessoa, volta a dizer, a gente pensa num ser individualizado. Agora, acompanhe. Pessoa, a palavra pessoa vem do latim persona. Então você vai ter que fazer esse entendimento do que ela significa hoje, a palavra, e do que significava. É um exercício para a gente entender mais ou menos aí como é que funciona isso. Então, a palavra do latim, pessoa, né, não tinha o mesmo significado de pessoa hoje. Certo? No latim é diferente o significado. Na verdade, as palavras elas vão ganhando o significado com os usos, que é o que vamos ver. Então, o cristianismo, os teólogos aí, nós vamos ver em Tertuliano, ele se apropriou dessa palavra do grego e ele deu um significado ali, ele aplicou na teologia um significado para a palavra. Então tinha um significado clássico do grego e isso foi também trazido para o entendimento teológico da coisa. Então Tertuliano foi o primeiro a usar essa distinção entre essência e pessoa, persona. Então a essência é uma coisa, pessoa é outra. Então para nós as coisas estão unidas, né? Uma pessoa é uma essência só e um indivíduo. Mas ele começou a aplicar aí a divindade a isso. Então persona tem um significado específico também lá na antiguidade. Tem um significado para a lei, para a questão jurídica, e tem um significado para o teatro. Agora você vai entender, eu vou ilustrar. Você lembra do teatro ali que tinha... Você já viu aquelas duas máscaras do teatro grego? Uma máscara rindo e uma máscara triste? Vocês já viram isso? Tem uma foto aí, eu vou mostrar. É duas máscaras, uma tristonha, né, e outra alegre, que era usada no teatro. O ator ele entrava ali com aquela máscara, então uma hora ele interpretava o triste, a tragédia, e outra hora a comédia, a máscara alegre. Então, as máscaras tornavam o mesmo ator capaz de interpretar diferentes personagens. Mas o que é que isso tem a ver com a Trindade? Acompanhe até o fim da aula que você vai entender isso mais profundamente. Mas eu estou falando aqui do como é que era usada a palavra. Então lá, né, a palavra persona é máscara. Né? Então a personalidade é o que as pessoas veem que nós somos, as máscaras que as pessoas veem. Né? Então a gente fala personalidade é o que é visto fora, né? É a pessoa que é revelada ali. Então a palavra latina usada para máscaras é persone. Né? A gente lê persone. Está escrito aí personae no latim, mas é persone, é o plural. Persone é o plural de persona. Certo? Então, uma máscara individual era persona. E várias máscaras persone, plural de persona. Na lei, persona traduz a ideia, né, na lei, na questão jurídica, de algo que é propriedade pessoal, aquelas coisas que lhe pertencem. Mas no teatro, eram aquelas máscaras lá, eram a persona, né, ali. Então, Tertuliano foi o primeiro a adaptar a palavra persona destes dois contextos, a lei jurídico e o contexto de teatro. Primeira pessoa a usar, adaptar essa palavra para fazer uma distinção entre essência e pessoa. Deus é uma essência e três personas. Três personae, né, que é no plural. Mas quer dizer então que cada pessoa é só uma máscara que Deus usa? Não. São três pessoas distintas. Mas a gente está desenvolvendo a ideia, certo? Então a ideia de persona tem a ver com aquelas máscaras lá. Então Deus é uma essência e três pessoas. Mas calma aí, tenha calma que você vai entender. Lá, mais perto do fim, vai ficando mais claro.
Já os gregos usam um termo grego para designar as três pessoas da Trindade, chamado hipostase. Certo? Os gregos, ali a persona é latim, mas também havia os gregos, a igreja que fala grego. Eles não entenderam as três pessoas como três existências e pessoas distintas, que é o modo como pensamos no uso da palavra atualmente. Então, se você fala assim para alguém, ó, são três pessoas, tem três pessoas, você pensa o quê? Três pessoas distintas, separadas. Né? Já os gregos usaram a palavra hipostases para designar pessoa, mas eles não pensavam em três pessoas distintas, separadas. Né? Então, se nós falamos que as três pessoas, né, as três pessoas são três seres separados, isso é triteísmo. Isso é um tipo de politeísmo, é dizer que tem três deuses. Então são três pessoas, mas não são três pessoas separadas. Certo? Nós somos, irmãos, monoteístas. Só cremos em um Deus. Só há um Deus. Mas subsiste na essência divina três pessoas, né? Que não são separadas, que os três são um. Então, é problema que quando a gente pensa de pessoa, a gente pensa três pessoas separadas. Então é um Deus e três pessoas distintas, mas não estão unidas, né? Essas pessoas estão unidas na essência da divindade. Então, o conceito teológico representado pela hipostasis é o de subsistência. Subsistência. O que é subsistência? Essa palavra para nós, ela é uma palavra subsistência, ela pode dar uma confusão mental, que a gente aprende na escola desde sempre, aquele negócio lá da agricultura de subsistência, né? Você já ouviu falar disso? Então, quando a gente pensa em subsistência, a gente pensa numa família que vive da terra e só consegue produzir o suficiente só para sobreviver. Não consegue ter produtos para vender, né? Que sobrem, para poder ter um lucro. Então a palavra subsistência é usada assim. Aqui no Nordeste é muito comum, né? A agricultura de subsistência, certo? Mas não é esse o significado de subsistência na teologia. Precisamos entender que, em certo sentido, aí é outra questão complexa, fique atento, é outra questão complexa agora que eu vou falar. Precisamos entender que, em certo sentido, Deus não existe. Ele existe, certo? Ele é real, mas, em certo sentido, podemos dizer que ele não existe. Como assim? Né? Que negócio doido é esse? No sentido original da palavra existir. Essa é a questão que estamos tratando. Então, claro que Deus existe, ele é vivo, ele é real. Mas a palavra existir do latim, a palavra existir, aí desmembrando a palavra, né, vem de ex, que significa de ou fora de, sistere, que significa permanecer. Então, o significado literal de existere, ou existir, na antiguidade, era permanecer fora de. O que é que significa isso? Então, na língua latina, a essência ou ser, né, é a essência ou ser. Então, para os filósofos antigos, existir significa permanecer fora da essência ou da existência. Tem um gráfico aí que eu fiz, eu não sou um bom desenhista, mas desenhei esse gráfico para você entender. Então, tem um círculo aí que significa a existência. Fora do círculo é a não existência. Né? Tem um círculo. Então, tem um tracinho aí. Existir, a existência, tem um pezinho dentro da existência e uma outra ponta fora, na não existência. Então, nós existimos. Né? Nós temos um pezinho aí dentro da existência e da não existência. Mas nós não estamos completamente fora do ser, da existência. Então, nós existimos em onde? Que a gente já estudou isso. Em Deus nós existimos. Né? Nele nós existimos, nós vivemos, nos movemos. Então, nós existimos. Então, para os filósofos, a gente está falando aqui, isso aqui tem muito a ver com filosofia, né? Então, veja, o pessoal acha que filosofia é fácil. Né? Mas veja que estudar filosofia é complexo. Você tem que abstrair a mente aí e refletir bastante para poder entender alguns conceitos. Então,
Os filósofos têm a ideia de que as coisas da criação, como árvore, rochas, peixes, plantas, pessoas, existem pela virtude de ter um pé no ser e o outro no não ser. Certo? Eles estavam tentando captar a ideia de que nós não temos nosso ser dentro e fora de nós mesmos. Então, diferente de Deus, nós não somos seres perfeitos, eternos e imutáveis. Então, só Deus tem a existência pura. Nós, criaturas, não podemos existir senão em Deus. Nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Então, nós, criaturas, temos existência. E o Criador tem pura essência. Ele não tem nem um pé fora do não ser. Ele é a pura essência. Então, é isso que afirmamos quando queremos afirmar a existência de Deus. Queremos afirmar a sua realidade, o seu ser. Mas a existência de Deus não é igual à nossa. Nós existimos em Deus. Nós dependemos de Deus para existir. E Deus não. Ele é a pura essência. Ele existe. Ele não precisa de nada nem de ninguém para existir. Certo? Então, é claro que na linguagem de hoje, quando falamos assim, Deus existe, o que é que a gente quer dizer? Que ele é real. Né? Que ele não é um fingimento, que ele não é uma invenção, uma imaginação. Então, mas nesse sentido lá, né, ele é o puro ser, a pura essência, e nós é que existimos. Né? Nossa existência depende dele, flui dele. Então, o termo existir descrevia criaturas finitas para os antigos. Essência se referia ao que é eterno, ao que é autoexistente, a pura essência. Então, Deus ele é autoexistente, ele é o eu sou. Né? Ele é o puro ser. Então, quando falamos que Deus é uma em essência e três em pessoas, né? Nós confrontamos com outro termo usado aí pelos teólogos. Deus é uma em essência e três em subsistência. Não é a subsistência do agricultor que está lá querendo sobreviver na roça, não é isso. Ele é uma em essência. Ele é o puro ser. Né? Ele existe nesse sentido aí, né? No mais pleno possível, diferente de nós existimos nele. Então ele existe, ele é a existência pura. Mas na essência de Deus tem três aí pessoas em subsistência. Nós usamos o termo subsistência para descrever pessoas que vivem na pobreza tentando sobreviver. Né? É isso que eu já falei aí que a gente usa. Né? E aí na divindade não é isso. Os teólogos falaram que as distinções pessoais da natureza divina devem ser entendidas não como três existências distintas, mas como três subsistências. Então é uma essência, um Deus, e três subsistências. Não é três essências separadas, três existências separadas. É uma essência e três subsistências. Então a distinção na divindade de três pessoas é real, mas não essencial. Não essencial aí não é como a gente está falando hoje dos serviços não essenciais, né? Que não precisa. Então, essencial é comida, não sei o quê. Não é essencial aí, não é isso não. Não essencial aqui significa dizer que não significa dizer que não é importante. A gente está falando de essência. A gente está usando o termo metafisicamente. Então, não essencial significa dizer que não são três essências separadas. Que é uma essência só. Que a distinção entre as três pessoas da divindade não são essenciais, ou seja, que não há diferença de essência. Os três são uma essência. É uma essência só. É uma pura existência só. E três subsistências. Certo? Uma essência e três subsistências. Nesta única essência há três subsistências distintas. Três seres, não fora da essência, mas dentro da existência de Deus. E nós distinguimos elas como o Pai, o Filho
e o Espírito Santo. Será que dá para entender isso aí? É complexo? É, né? É complexo, mas é uma essência e 3 subsistências. E nós conhecemos, né, como pessoas. Ok? Os teólogos de Westminster, então, seguem a fórmula histórica nesse ponto, sendo extremamente cuidadosos em afirmar a plena deidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles se desviam claramente do triteísmo e do politeísmo. Então, não somos triteístas, não são 3 deuses. É um Deus, uma essência e 3 subsistências, 3 pessoas. Não, nós negamos o politeísmo. Não temos 3 deuses, certo? Irmãos, vamos ver aí dúvidas aí na transmissão. Vamos ver aí se os irmãos estão conseguindo acompanhar. Entrou aí nosso irmão lá, nosso irmão Gabriel. Aí entrando aí, irmã Amanda, graça e paz. Uma essência só em 3 pessoas, não é isso? É correto, irmã Amanda. Uma essência e 3 pessoas, 3. A palavra aí pode ser usada, né? Subsistências, que não é a subsistência das pessoas que vivem da terra e não conseguem produzir muita coisa, não é só para a família ali e pronto. Não, não é isso. A subsistência é o termo aí teológico. Então não tem perguntas aí, vamos seguindo nossa aula aí. Em termos simples, os teólogos afirmam que Deus é uma existência. Ainda que dentro da essência de Deus há 3 pessoas distintas ou subsistências que precisam ser reconhecidas se queremos ser fiéis às Escrituras. Então, as subsistências ou pessoas são mais do que ofícios, mais do que modos de revelação, mais do que atividades, mais do que máscaras. Lembra lá da máscara do teatro? Mais do que maneiras de aparecer. Então, o ator, o que é que o ator grego fazia? Ele entrava no palco com a máscara de tragédia, chorando ali, e falando ali triste. Depois, o mesmo ator, talvez se escondia atrás da cortina ou não ali mesmo, colocava a máscara alegre. Então, era a mesma pessoa atuando com duas atitudes. Não, a divindade, as 3 pessoas da divindade não é assim. Certo? Então, são 3 pessoas, 3 subsistências. Não é que Deus, uma hora, ele é o Pai, outra hora é o Filho, outra hora é o Espírito Santo. As 3 subsistências estão ali, na essência, são distintas. Né? Elas estão aí, embora não sejam 3 deuses, mas são 3 pessoas. Então não é assim, como por exemplo alguém já disse, né, que o homem uma hora ele é o pai, outra hora ele é o pastor, outra hora ele é o cidadão. Não é isso, não é ofícios separados, não é atividades separadas, são pessoas mesmo. Então nós nos relacionamos com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. A igreja historicamente tem dito que nós não entendemos como Deus é 3 em 1. A gente não acha, mas irmão, a gente não quer dizer que isso aí é fácil, não. Certo? Você entende isso aí? Você está entendendo isso aí que eu estou dizendo? Você quem está explicando? Entende, mas não entende. Né? Como é que a gente vai entender isso? A gente explica o que está revelado. A gente está falando do que está na Escritura, do que a Bíblia diz. Então nós não entendemos muito bem, assim, como é que é 3 em 1, não. Esse negócio de ser 3, a gente vê o que é que está na Bíblia, tenta explicar. Mas nós entendemos que ele não é 3 deuses. Isso aí é claro. Isso aí tem que ficar claro na Bíblia toda. E não, isso aí dá para entender claramente. E é um ponto que a gente deve se firmar. Não são 3 deuses. E que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são divinos. Os 3 são Deus. Então como é que os 3 são Deus e não tem 3 deuses? Como é que os 3 são Deus e só há um Deus? Então, é a Trindade. Os 3 são Deus, mas só há um Deus. São 3 subsistências, né, da essência divina. E que são distintas. Não foi o Pai que morreu na cruz. Foi o Filho. O Espírito é que é enviado. Não é o Pai. Então, cada pessoa, né, é distinta da outra. Isso é importante para nós. O Concílio de Nicéia, em 325, afirmou que
Cristo é co-substancial e co-eterno com o Pai, João 1. O verbo, lá João fala, né, no Evangelho, o verbo estava com Deus e era Deus e é Deus. Né? Lá o texto lá de João 1. Ou seja, o concílio afirmou que o verbo, Logos, a segunda pessoa da Trindade, não é apenas de uma essência com o Pai, mas também co-eterno. E deste modo não é uma criatura. Irmãos, esse é um assunto que para nós, a gente cultua Jesus, né? A gente vai para a igreja e adora Jesus. Então, é claro que eu quero crer que todos os cristãos estão entendendo que nós afirmamos que Jesus é Deus. Ele é o Deus encarnado, o Deus homem. Quero crer que todos que são cristãos leem a Bíblia, estudam a Bíblia, entendem isso. Estão entendendo assim. O verbo, né, o Logos, a segunda pessoa, né, é um com o Pai. Não é criatura. Existe uma heresia chamada arianismo. Né? Ário se levantou na história lá no passado. E o que é que Ário ensinava? Que Cristo Logos era o mais exaltado ser jamais criado por Deus. O primogênito da criação. Mas apesar disso, criado e não eterno. Então o arianismo é uma heresia que nega a divindade de Jesus. Se Jesus não é Deus, não existe trindade. Se Jesus não é Deus, então isso que estamos estudando aqui não é verdade. Não existe uma trindade santa, um Deus trino. E Ário citava Colossenses 1,15 e João 1,14, que chama Jesus de o primogênito do Pai. Então, João 1,14 diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Colossenses 1,15 diz: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então veja essas duas palavras, né? Que a Bíblia usa aí: o unigênito e o primogênito. Então o que é que Ário dizia? O que é que Ário argumentava? Se Cristo foi nascido, mesmo que tenha sido o primeiro nascido ou o primogênito, então houve um tempo em que ele não era nascido. Ou seja, Cristo é uma criatura. Não é Deus. Ele é Deus para nós, ele é Deus e homem, é o Deus encarnado, mas ele existia eternamente. O Deus, ele é a segunda pessoa da Trindade Santa. Mas se Cristo é uma criatura, mesmo que seja a mais exaltada, agora veja aí, acompanha aí. Se Cristo é uma criatura, então adorar a Jesus é quebrar a lei de Deus. O que é que o primeiro mandamento diz? Não terás outros deuses diante de mim. Se Cristo é uma criatura, então os crentes todos estão em pecado. Todo domingo você vai para a igreja e está em pecado. Você está adorando uma criatura, um homem, um mero homem. Então, se Cristo é uma criatura, adorar a Jesus é violar o primeiro e o segundo mandamento e engajar-se em idolatria. Então, os cristãos são idólatras. Por que os cristãos não são idólatras e podem adorar Jesus? Porque ele é Deus. Então, o arianismo foi rejeitado no Concílio de Nicéia, mas o arianismo continua existindo, continuou firme e forte. Hoje ainda tem muitos arianos aí. Eu espero que não na nossa igreja, né, no meu evangelho, mas quem sabe. Né? Mas, infelizmente, existem aí algumas seitas, né? Infelizmente, as Testemunhas de Jeová, por exemplo, negam a deidade de Cristo. E eles usam os mesmos argumentos dos arianos, certo? Então, eles vão dizer que Jesus ele é uma criatura. Né? Eles vão dizer isso, eles não creem na Trindade. Então, não estou dizendo que nós somos contra as pessoas, a gente ama as pessoas, mas estou falando de doutrina, de verdade, do que está na Bíblia. Certo? Estou falando daquilo que está na Escritura. Então, por amor, até mesmo às pessoas, a gente tem que dizer, a Bíblia diz que Jesus é Deus.
Ele é Deus, é o Deus homem. Ele vai voltar como Deus e homem para julgar. Toda língua se dobrará, todo joelho confessará a Jesus. Então, esse entendimento aí, não, mas ele não é o primogênito, unigênito, ele não é o filho de Deus, é porque a gente pensa filho, a gente é filho, todos nós somos filhos. A gente foi criado, gerado, a gente nasceu em algum momento. Mas Jesus é o Filho de Deus em outro sentido. Se você acompanhar a aula até o final, você vai entender isso melhor, mais e mais, porque eu vou explicar essa coisa aí dele ser eternamente gerado. Não criado, eternamente gerado. Então você vai entender isso aí. Então, se alguém que está nos acompanhando aí é ariano, né, nesse sentido aí, entenda que essa é a nossa fé. Né? Não estou explicando, dando essa aula para atacar ninguém diretamente, eu estou fazendo uma afirmação. E acaba que essa afirmação nega, né, as pessoas que são contra a Trindade. Então, é claro que a gente vai ser separado aí nessa questão doutrinária, né, mas é claro que o respeito deve continuar. E aí, nesse sentido, a gente não pode caminhar junto, né, nesse sentido religioso. Mas em outros sentidos, a gente pode sentar para conversar. Os arianos usavam métodos comuns em seus dias. É uma guerra. A gente fala assim, hoje parece tenso, né? É meio tenso assim. Você está negando a doutrina de outros grupos, né? De outras pessoas. Então, que intolerância, né? Que pessoa fundamentalista, né? Que está fazendo guerra aí, doutrinária. Irmãos, lá foi quebra-pau lá no começo da história da igreja, com relação a isso aí. E eu quero dizer para os arianos, né, para quem segue, que o arianismo perdeu. Então a igreja ortodoxa, o cristianismo clássico é trinitariano. Quase que perdeu, né, mas o trinitarianismo venceu. E os arianos, eles usavam métodos comuns em seus dias para divulgar suas ideias. Eles diziam, só tem um Deus, Jesus não é Deus, né? Só é o Pai, Jesus é a criatura de Deus, etc. Então, como é que os arianos divulgavam as suas ideias? Eles compunham músicas insultando os trinitarianos. Então, esse negócio aí de ficar aí, isso aí, essa guerrinha de disputa, né? Essa disputa aí, ela existiu lá, né? Já os trinitarianos respondiam com música também e outros meios. Glória Patri foi uma música composta em meio à controvérsia. Quando você canta lá, a gente canta no nosso cenário, glória seja ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito. Essa música aí que a gente canta é uma afirmação da Trindade. Essa música aí é em meio à controvérsia ariana. Nós estamos dizendo, os três são Deus. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito. Então a gente canta, a gente nem sabe de onde é que veio isso. De onde é que veio essa... É uma afirmação teológica, uma afirmação cristã, trinitária. A palavra usada em Nicéia para definir o relacionamento entre Cristo e o Pai foi homoousios, que significa do mesmo ser. Com isso afirma que Cristo, na sua natureza divina, é da mesma essência do Pai. Cristo é Deus, é da mesma essência do Pai. Ele é verdadeiro homem, verdadeiro Deus, como o concílio da Calcedônia afirmou. Ok, então eu vou parar aqui para ver se tem alguma contribuição. A gente vai para acho que a última parte aí da lição, caminhando para o desfecho. Fique firme aí, aguenta firme aí na nossa exposição, para a gente chegar aí no desfecho aí. Presbítero Romeu, entendo a exposição, creio na Trindade, pois está escrito na palavra de Deus. Como isso se processa, não entendo. Irmã Amanda, não só entendo o presbítero Romeu vivenciando o poder da Trindade em meu coração quando oro, mas também não se dá explicação em palavras humanas desse fenômeno. Então, realmente a gente tem a comunhão, a gente é unido a Cristo, a união com Cristo, e há uma comunhão com o Deus Trino, né? Então nós amamos o Deus Trino, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, certo? Querido Romeu, recentemente eu e uma querida amiga conversamos acerca dessa questão, irmã Mônica. Foi exatamente isso que você colocou.
quando ela também disse, mas querendo saber o porquê de ser assim, eu fiquei sem resposta. Apenas disse que crê. Então, realmente, assim, isso é um artigo de fé, né? O pessoal chama de dogma, né? Dogma, não sei se é a palavra. Mas é fé, é o que está na Bíblia, é o que cremos. É o que está revelado na santa palavra do Senhor. Correto? Vamos seguindo aí, então, não tem nenhuma outra pergunta, algumas participações aí, mas nenhuma pergunta. Outra importante frase do Credo Niceno diz que Cristo é gerado, não criado. Ele é o único gerado. Então é diferente. A forma como ele é gerado é diferente da forma como nós somos gerados. Quando as pessoas e criaturas são geradas ou propagadas, elas são criadas. Então, na reprodução humana e dos animais, Deus cria vidas por meio da união íntima, né, de macho e fêmea, e a vida é propagada. Então, nossos pais se uniram e nós fomos gerados no ventre da nossa mãe. Então, houve um tempo que a gente não existia. Houve um tempo que a gente passou a existir. Então, nós fomos, né, gerados no ventre da mãe, mas Cristo é eternamente gerado na eternidade de uma maneira única, que envolve ele não ter sido feito. Quando nós fomos gerados, nós fomos criados por Deus, mas Jesus não. Ele é eternamente gerado. Cristo, nesse sentido, é o único gerado do Pai. Não no tempo, como as criaturas, mas eternamente gerado como Filho de Deus. Então, ele é Filho de Deus, mas minha gente, preste atenção, né? Eu desafio você que não crê que Jesus é Deus, leia a Bíblia com atenção, de capa a capa, orando. Você vai perceber que quando a Bíblia diz que Jesus é Filho de Deus, não é igual no nosso sentido de ser criado. Ele é eternamente gerado, ele é Deus. Então ele é o Filho, ele é Deus o Filho. O nome da segunda pessoa da Trindade é Deus o Filho. Porque há um Deus, uma pessoa que é o Pai, e o Filho é eternamente gerado, mas não é criado. Não é como nós. Então, as pessoas têm que, né, orar, vamos orar para que muita gente que não entende isso ainda, Deus ilumine, para que venha entender. Se o Logos, a segunda pessoa da Trindade, é eternamente gerado pelo Pai, então nunca houve um tempo em que Cristo não fosse gerado pelo Pai. É uma geração eterna. Eu não entendo como é que é isso. Não sei como é, mas é. Não sei como é, mas é. Então, eternamente gerado. Como é que é isso? Não sei, mas é. A segunda pessoa da Trindade tem um eterno relacionamento com o Pai. Há dois relacionamentos na Trindade. O primeiro, o Filho, que é eternamente gerado do Pai. Segundo, o Espírito Santo, que procede eternamente do Pai e do Filho. Então, são relações dentro da Trindade. O Pai não é de ninguém, não gerado ou procedente. O Pai é aquela subsistência pessoal na divindade de quem é gerado o Filho e de quem, com o Filho, procede o Espírito. Então há umas relações ali na Trindade, né? Mas os três são Deus, os três são eternos. Eternamente gerado, o Espírito procede eternamente do Pai e do Filho. Mas eternamente eles já existiam. Os três são Deus, mesma essência. Essas relações de origem descrevem as propriedades pessoais que diferenciam as pessoas uma da outra. Não descrição da essência, superioridade ou inferioridade. Então, o Filho não é inferior em essência ao Pai, é a mesma essência. Ele é onisciente, onipotente, igual ao Pai. O Espírito também. Então, essa relação na Trindade não quer dizer que haja uma hierarquia no sentido de que o Pai é mais poderoso do que o Filho, o Espírito. É só um relacionamento ali das três pessoas, né? Que distingue as três pessoas, que manifesta também o modo como elas operam, né? Também. Então o Pai é eternamente não gerado, nunca foi gerado, né? Nesse sentido aí. O Filho é eternamente gerado do Pai. O Espírito Santo procede eternamente do Pai e do Filho. Ao mesmo tempo, o Pai e o Filho e o Espírito são homoúsios. Que é isso? Um com o outro, tendo igual valor, poder, eternidade, dignidade e autoridade.
Então os três são Deus, igualmente Deus. O mesmo poder, a mesma autoridade, o mesmo valor. Os três são Deus. Podemos adorar Jesus. Podemos adorar, louvar, né? Embora o foco da adoração não é o Espírito Santo. O Espírito Santo aponta para Cristo, mas Ele é Deus. É digno de louvor, de glória, de adoração. Quando vemos essas relações, então, devemos ter cuidado com qualquer ideia de subordinação, porque os três são um, não tem disputa. Isso aí não é o assunto não, viu? Mas isso aí é a base da relação de marido e mulher, né? Da relação aí, não é que a mulher é inferior ao homem, é uma questão de relacionamento. Né? A mulher é a imagem de Deus igual ao homem, mas há uma subordinação, porque primeiro o homem foi criado e depois a mulher. Então há uma base bíblica para o homem ser o cabeça. E essa base bíblica, inclusive, envolve esse entendimento da Trindade. Então, quando a gente diz que o homem é o cabeça, tem mulher que é mais inteligente do que o seu marido. Muitas mulheres casaram com o marido e elas são mais inteligentes. Porém, Deus não é assim, né? Os três são igualmente oniscientes, onipotentes. Mas mesmo assim, o homem tem uma posição na relação de cabeça, de liderança. Né? Então, é diferente aí. Quando a gente entende o que a Bíblia diz, não é uma questão só de uma hierarquia dura. Né? É uma questão, para a coisa funcionar bem, cada um opera na sua função. Cada pessoa cumpre o seu papel. Então, esse é o modelo de família cristã, de relacionamento homem e mulher, tem um pouco a ver aí com essa questão. Certo? Então, não é o assunto aqui, mas só para aproveitar para dar uma pincelada aí e já deixar como um ponto aí para a gente voltar depois. O Filho, Jesus, assume um corpo e uma alma humanos na encarnação, a verdadeira natureza humana. Então, Jesus é Deus, um com o Pai, mas ele assume a nossa natureza humana. No seu estado de humilhação, o Filho se submete ao Pai, na sua humanidade. Mas essa submissão não envolve nenhum tipo de subordinação na divindade. Continua sendo Deus. Mas ele vem como servo sofredor, humilde. Ele encarna, ele vem, mas ele é Deus. Entende? Então, na questão da humanidade, ele vem para servir, ele vem para cumprir a missão do Pai. Mas na divindade, os três são um. Então, eles operam não um contra o outro, eles operam em conjunto. Eles operam os três ao mesmo tempo. Na criação, e disse Deus, o Verbo estava ali, e o Espírito. Então, Deus opera, a Trindade opera junto. Não há desacordo na Trindade. Não há essa coisa de só subordinação apenas, né? Há uma ordem. Os teólogos chamam isso de economia da Trindade. Uma ordem. Certo? Isso é assim, impossível. Por que é impossível essa subordinação dura, né? No sentido que a gente pensa hierárquico, né? Porque o Filho é homoúsios com o Pai, de acordo com a sua natureza divina. Então, tudo em acordo ali, no sentido de que os três são um. A mesma vontade, o mesmo propósito, então não há dificuldade nisso aí. Irmãos, eu encerrei aqui a aula, né, os esboços aqui, os slides. Então, essa é a aula aí sobre a Trindade. Vamos voltar lá para eu ler. Deixa eu voltar aqui para ler a Confissão de Fé, refrescar a memória e abrir para ver se tem alguma pergunta aqui. Então, vamos voltar para a gente lembrar. Capítulo 2, seção 3. Na unidade da divindade há três pessoas de uma mesma substância, poder e eternidade. Então, os três têm a mesma substância, o mesmo poder e a mesma eternidade. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. O Pai não é de ninguém, não é gerado, nem procedente. O Filho é eternamente gerado do Pai. O Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. Ok? Então, esse é o texto, os versículos lemos, né? A exposição aí do reverendo Sproul, né? Do seu livro, que já demos os créditos aí. Então está aí a nossa aula. Eu quero crer que
que o Spru é um bom expositor e a gente aprendeu aí um pouco sobre a Trindade. Não quer dizer que é fácil, não quer dizer, mas é questão de fé. É uma verdade mais para adorarmos, né, do que para ser recebida assim só com a razão, né, o intelecto. Embora Deus ilumine a nossa mente também. Ok, então vamos lá ver se tem ainda alguma participação aí. Presbítero Romeu, né? Acredito, Mônica, que entender com a mente humana que temos, não entendemos, talvez na eternidade. Ok? Então é só uma participação e um diálogo. Vamos ver se tem alguma pergunta. Estava falando sobre isso hoje. Então, que bom, esses assuntos, irmãos, são assuntos que a gente tem que conversar, né? É o dia do Senhor. Ensine isso aos seus filhos, né? Instrua seus filhos nessa doutrina, né? Porque vai vir outros ensinos aí, né? Se você não ensinar hoje o seu filho, se ele não aprender, né? Então um dia ele não vai entender o porquê. Nós somos trinitarianos, vai vir depois outro ensino e ele vai ter a possibilidade de se desviar dessa fé bíblica. Não é, Emerson? A Trindade é um dos maiores paradoxos da Escritura, né? Emerson aí dizendo, ok, então participação dele aí. Irmã Bia, o que significa a expressão filho do homem? Tem a ver com a questão do nascimento? Filho do homem, essa expressão ela está lá no livro de Ezequiel, também, essa expressão. Então, eu entendo particularmente que a ideia de filho do homem tem a ver com a ideia messiânica, né? E, de fato, o Messias seria o filho do homem, né? Ele seria nascido de mulher. Ele viria a esse mundo, né? A nossa humanidade. Então, ele é o filho do homem, né? Ele é o segundo Adão, esperado, né? O Messias esperado, o servo o Senhor haveria de enviar para salvar. Então eu creio que quando o judeu ouvia filho do homem, ele lembrava de Ezequiel. Ele lembrava lá do Antigo Testamento. Ele lembrava de que Jesus ele é o profeta. Ele é o profeta, sacerdote e rei. Ele é o Messias, vindouro. Então eu entendo por aí a ideia de filho do homem, né? Mas ele é o filho do homem nesse sentido. Em certo sentido também, ele se tornou homem verdadeiro. Né? Então ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Lá na frente a gente vai estudar a cristologia, que é a Trindade. Né? Então é outro assunto complexo, é outro assunto que exige atenção, que é a cristologia, a doutrina de Cristo. Né? As naturezas de Cristo. Então a gente vai estudar isso aí. Né? Vai ser bom para a gente também conversar. Irmãos, então a aula, a gente vai chegar ao fim da nossa lição. Deus abençoe. Chegando aí a 1 hora, é bom a gente acabar. Realmente, para que o vídeo fique nesse horário aí, fica mais fácil de compartilhar. Todos são bem-vindos. Louvado seja Deus pela participação de cada um. Deus abençoe. Então, vou encerrar a transmissão. Vamos orar brevemente, encerrando. Senhor, louvado seja o Teu nome por essa aula. Aplique essas verdades a cada coração. Nos abençoa. É o que pedimos ao Senhor. Em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém.